Sobre Carrascal e Gonzalo Plata, eu tenho até que respirar para mim não falar besteira, tá? Gonzalo Plata e Carrascal são dois jogadores que, de verdade, são bons jogadores? São. Podem ajudar o time do Flamengo? Sim. Mas na primeira oportunidade que o Flamengo tiver, na primeira boa oferta que o Flamengo tiver, o Flamengo tem que negociar Carrascal e Gonzalo Plata, tá? O que esses dois atletas estão sem o foco necessário dentro de momentos importantes dos jogos, tomando decisões absolutamente horríveis. A Mayara citou aqui sobre, eu não acho que o Carrascal era para ter sido expulso. Era. Ele deu uma tesoura no jogador, de costa, o jogador está de costa, o jogador não tem como se defender da tesoura que o Carrascal deu. Não dá. Não tem como virar e falar assim, o Carrascal não mereceu expulso. Mereceu. E de novo, uma expulsão evitável, passando do limite. De novo, um dos dois passando do limite e sendo expulso de forma idiota. Então, assim, se a multa não está funcionando, cara, sinceramente, na primeira janela que tiver boa oferta, negocie os dois. Sabe por que esses jogadores vão deixar o Flamengo na mão várias vezes durante a temporada por conta da falta de noção desses atletas dentro de campo? Não tem como, gente, não tem como defender. O Carrascal e o Gonzalo Plata não tem como defender. Todo santo jogo tem um dos dois fazendo merda. Não tem como defender. Hoje, no jogo contra o Fluminense, é o Carrascal. No jogo contra o Cusco, é o Gonzalo Plata. Que, de novo, tá no limite. Depende do que o árbitro e o VAR vai decidir. O Carrascal já foi expulso. O Carrascal pegou 4 jogos de suspensão. E olha a entrada que o Carrascal dá no jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense de costa não tem como se defender. Cartão vermelho óbvio. E de novo, cara, vocês de novo deixando os jogadores do Flamengo na mão. De novo deixando os companheiros com 10. De novo os jogadores tendo que correr para mais um. Num clássico desse tamanho. O que esses jogadores estão pensando? O que Carrascal e Gonzalo Plata estão pensando? Gente, não tem como. Não tem como defender. De verdade. O Carrascal entra no jogo mal pra caramba. E aí você só pede pra defender. Defenda com qualidade. Defenda com eficiência. O Carrascal me dá uma tesoura no jogador do Fluminense, cara. O Gonzalo Plata que não tira o pé numa dividida. Pelo amor de Deus. Então, assim, com muita sinceridade. Os dos estrangeiros do Flamengo que tem que ficar é o Rossi, é o Arrascaeta, é o Varela. Primeira boa oferta pro De La Cruz é tchau, mas o De La Cruz é parte física, tá? Do De La Cruz é parte física. Carrascal e Gonzalo Plata, na primeira oportunidade, o Flamengo tem que negociar os dois. Esses caras vão deixar o Flamengo todas as vezes na mão. E o Eric Pulgar. Ainda tem o Eric Pulgar, tá? Então, assim, se as multas não estão funcionando, tem que negociar esses atletas. Porque o Flamengo poderia ter perdido uma final de Libertadores por culpa de quê? Eric Pulgar. Estrangeiro. O Flamengo perde uma Supercopa contra quem? O Corinthians. Por conta de quê? De uma cotovelada do Carrascal. O Flamengo quase eliminado na Libertadores em 2 oportunidades. Por culpa de quem? Gonzalo Plata. O Flamengo perdeu pontos no Campeonato Brasileiro numa temporada passada por causa de quê? Gonzalo Plata. O Flamengo poderia ter saído do primeiro jogo sem os 3 pontos na Libertadores atual por culpa de quem? Gonzalo Plata. E se tivesse mais minutos, o Flamengo provavelmente teria tomado um gol de empate por culpa de quem? Carrascal. Não dá, não tem condição desses atletas seguir no Flamengo da forma que eles estão fazendo. O que mais os jogadores do Flamengo, a direção do Flamengo, tem que conversar com o Gonzalo Plata e com o Carrascal para esses jogadores terem um pingo de noção dentro de campo? E Eric Pulgar também. O que tem? Vocês estão passando totalmente no limite. Vocês estão prejudicando o Flamengo.
Uma multa no contrato de vocês perdendo uma parte não está sendo suficiente. Se não está sendo suficiente para vocês terem um pingo de noção dentro de campo, tem que negociar. Tem que negociar. Eu estou cansada de Gonzalo Plata e Carrascal colocando tudo a perder. Isso porque nem vou destacar se o Eric Pulgar. Estão colocando tudo a perder nos jogos do Flamengo pelo simples fato desses jogadores não ter mental. Não tem mental, gente. Vocês não estão pensando. Olha que vocês estão... Os lances de vocês são tão claros para expulsão que de verdade não tem nem como defender. Se o Eric Pulgar é expulso na final da Libertadores, eu vou chegar aqui e vou ficar falando assim, não, o Eric Pulgar não era para ter sido expulso. É claro que era. Sabe por que o Pulgar não é expulso na final da Libertadores? Porque o Veiga não foi expulso. Por isso o Pulgar não foi expulso. O Eric Pulgar, no jogo contra o Bragantino, cara, enfiou o braço no rosto do jogador do Bragantino. O jogador do Bragantino não fez nada, gente. E sabe o que está acontecendo? Os jogadores dos times rivais estão percebendo que os jogadores do Flamengo não têm um pingo de noção em situações como divididas. Eles estão simulando claramente para os jogadores do Flamengo serem expulsos. Claro, nós tivemos 2 momentos. O braço do jogador mal bateu no rosto, o jogador já cai como se tivesse sido agredido. Aí chega no final do jogo, o jogador do Flamengo é expulso por dar uma tesoura no adversário. Aí eu vou chegar aqui e vou ficar defendendo o Carrascal de verdade. Tem que ser negociados, tá? Carrascal, Gonzalo Plata, tem que ser negociados. O Flamengo já deveria estar pensando em contratar um primeiro volante, porque o Eric Pulgar é outro jogador que você olha e você fala, a qualquer momento vai botar tudo a perder, tá? Então, assim, os outros, tem 3 estrangeiros no Flamengo que esses caras estão de parabéns. O Rossi, o Varela e o De Arrascaeta. Eles têm noção dentro de campo que não pode passar do limite para não prejudicar o time. Agora, os outros, o De La Cruz é diferente. O De La Cruz é questão física, por isso que você não é negociar o De La Cruz. Agora, Eric Pulgar, Carrascal, Gonzalo Plata, chega disso, gente. Chega dessa palhaçada. Estão deixando o time na mão toda hora. Não tem que ficar passando mão na cabeça desses jogadores. Tem que punir esses atletas. Se a punição em multa não está valendo, negocia. Simplesmente assim, negocia. Para de utilizar esses jogadores com frequência. Porque a única coisa que esses caras vão jogar a Copa do Mundo. Você acha que na Copa do Mundo esses jogadores vão fazer isso? Você acha que Gonzalo Plata, Carrascal, que vão jogar a Copa do Mundo, eles vão dar o carrinho, eles vão dar a entrada que eles deram no jogo de hoje contra o Fluminense, no jogo contra o Estudiantes, no jogo contra o Racing, no jogo contra o Fluminense, no jogo da Supercopa contra o... Você acha que esses jogadores vão fazer? Vão fazer nada. Vão fazer nada. Mas com a camisa do Flamengo eles se acham no direito de fazer. Então, com maior sinceridade, Carrascal, Gonzalo Plata, na primeira boa oferta que esses 2 atletas receber, precisam ser negociados. Chega dessa palhaçada de ser expulso, jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não. O Flamengo hoje, se tivesse mais tempo com um homem a menos, provavelmente o Flamengo teria tomado o gol de empate. E aí a culpa seria de quem? Desses atletas aí que, de novo, deixaram seus companheiros na mão. Cara, sinceramente, eu estou cansada de Gonzalo Plata e Carrascal. Esses 2 jogadores não decidem nada ofensivamente. Têm a oportunidade, perdem gols feitos, como fizeram nos últimos jogos. Tem chances, não conseguem fazer o gol. Aí, na primeira oportunidade, esses caras aí, são expulsos e deixam os companheiros na mão. De verdade, eu estou cansada de Gonzalo Plata e de Carrascal. Não decidem dentro de campo e aí não param de fazer uma merda atrás da outra com expulsão.